Engenharia do cardápio, menu lançamentos. Então aqui em lançamentos é onde efetivamente vai ser lançados as receitas e as despesas financeiras do seu negócio. Então, lá em cadastro nós já fizemos todas as partes de cadastrais vinculadas à parte financeira e agora é a parte dos lançamentos. É importantíssimo essa parte aqui, porque ela é a base principal para os relatórios e os dashboards, tá? Então, é daqui que vai ser alimentado esses dois menus aqui posteriormente, tá? Então, dentro de lançamentos, nós temos as categorias de contas a receber, vendas, que se enquadra em receitas, e o contas a pagar, que se enquadra em despesas. Vamos falar então do lançamentos de receitas, contas a receber, vendas. Tá? Então, aqui nós temos os menus: a data, o tipo do documento, o módulo de conta, o produto, o item, o cliente ou a empresa, quantidade, valor unitário, valor total, data de vencimento, data do recebimento, status e um cheque de pendências ou do status desse lançamento. Tá? Então são bastante informações, mas tem que ser preenchidas para justamente a planilha ter dados mais concretos para fazer as análises posteriormente. Tá? Então vamos explicar cada uma das colunas aqui. A primeira coluna, data. Aqui em data é a data do lançamento da venda, tá? Então é importante ressaltar que essa data aqui ela não tem vínculo com o recebimento do dinheiro. Então nada mais é do que a data do lançamento. Pode ser que ela seja a mesma data lá do vencimento e do recebimento lá na frente, mas é importante que tenha essa data. E mais importante do que ela é ter também o lançamento da data do vencimento e do pagamento, tá? Mas só para a gente finalizar aqui, essa data é a data do lançamento dessa linha, dessa venda aqui na planilha, tá? Então, é a primeira coluna aqui. Em tipo do documento, aqui nós temos já algumas opções pré-cadastradas. Tipo do documento que você vendeu esse produto, tá? Então, se for em Pix, em dinheiro, cartão de crédito, débito, transferência, enfim, todas essas opções aqui você pode linkar a essa venda desse produto, dessa mercadoria, enfim, tá? Então, você seleciona uma das opções aqui também. Só lembrando que é uma planilha financeira, né? Então, por isso que tem todos esses detalhamentos aqui de lançamentos. Aí aqui, ó, módulo de conta. Relembrando o vídeo de cadastros, lá você vai ter os módulos de contas vinculados a receitas. No nosso caso lá nós temos cadastrados vendas de produtos, receitas financeiras e empréstimos, tá? Então, trouxe para cá essas opções, porque lá no cadastro, vamos relembrar, cadastro, módulo de contas, receitas, vendas de produtos, financeiras e empréstimos. Então, voltando aqui, é o que vai estar aqui disponível, vendas de produtos, financeiras e empréstimos, tá? Então essas são as opções. Conforme vai cadastrando mais lá, automaticamente vem para cá, beleza? Então o módulo de conta é isso. Produto e o item, eles também estão relacionados a um cadastro. Perceba que tem aqui as opções, tá? Produto e o item relacionado a esse produto. Então essas duas colunas aqui, pode haver a dúvida de onde vêm essas informações, né, pré-cadastradas. Aqui eu expliquei e aqui ele já tem as opções aqui. Essas duas opções aqui de produto e item, eles não estão nesse menu de cadastro, tá? Aqui é mais a parte financeira, né, de movimentações. E essas duas opções aqui, como elas estão relacionadas a produto, o cadastro deles está aqui dentro de precificação. Eu vou dar um pulinho aqui em precificação só para mostrar onde que faz esse cadastro aqui, tá? Mas depois, quando a gente entrar no menu, no vídeo de precificação, vai estar mais detalhado. Então, explicando de onde vem essas informações aqui. Aqui em precificação nós temos dentro dela um cadastro de produtos. E é justamente aqui que ele traz as informações lá. Então aqui são os tipos de produtos que você tem no seu restaurante, né? Então, aqui você coloca, cadastra aqui. Então, conforme você insere as informações aqui,
automaticamente ele traz como opção aqui. Então perceba que são os mesmos itens que estão lá. Os itens, eles são correlacionados ao produto. Então dentro de drinks, que opções que eu tenho de itens em drinks? Caipirosca, caipirinha, sangria e caipiríssima. Dados exemplares, né? Então vamos só fazer um check para ver de onde ele puxa. Eu vou voltar lá em precificação, cadastro de produtos, drinks, tá aqui ó, drinks aqui do lado, ele também tem as opções de produtos. E é justamente aqui que você cadastra os subprodutos, vamos dizer assim, os produtos relacionados àquele tipo de produto principal. Dentro de drinks eu tenho isso. Entradas, eu tenho esse tipo de produto. Pratos principais, esse tipo de produto. Então é aqui que você cadastra os produtos dentro de cada categoria principal deles, tá? Então, voltando para os lançamentos, é por isso que puxa aqui, ó. Quando eu venho para seleciono aqui um prato principal que eu estou vendendo, comercializando, ele traz opções, tudo que está correlacionado a prato principal aqui no cadastro, tá? Então, risoto, nhoque, galeto, salmão, beleza? Então, aqui também você vai inserindo as informações dos produtos e os itens conforme a sua negociação, a sua venda, tá? Cliente, então também nós temos um cadastro de clientes aqui, então você cadastra lá e automaticamente você relaciona para qual cliente que você vendeu aquele produto, aqui você informa. A quantidade de venda, né? Então nesse caso exemplar aqui, são dados fictícios, né? Então eu vendi 10 caipiroscas pro Pedro, né? Então 10, qual que é o custo de cada um? R$22. Então eu insiro 10 aqui, R$22. O valor total, o custo total, ele faz automaticamente, um vezes o outro, então ele já traz o total. Então, essas são as informações financeiras dessa venda. Aqui do lado, nós já temos as partes de datas, né? Aqui que vai ser trabalhada a questão das datas nos relatórios. Data do vencimento e data do recebimento. Tem que ser preenchida obrigatoriamente essas duas colunas quando ocorrerem. Mesmo que essas vendas ocorram à vista, tá? Lembrando que é uma planilha financeira, então ela depende de informações para que as coisas ocorram de forma correta. Então, se as suas vendas são sempre à vista, você vende e já recebe no dia, então você lança aqui a data do dia e aqui você simplesmente repete a data. Você coloca que o vencimento é na data de hoje, no caso da venda, e você recebeu hoje. Mas é importantíssimo colocar essas duas informações para os relatórios trabalharem aqui de forma correta, tá? Por um acaso você recebe alguma coisa daqui em 30 dias, daqui um mês, enfim, parcelado, aí você coloca as datas correspondentes. Então, se por um acaso tem uma data de vencimento e você ainda não recebeu, se você não colocou data, ele vai estar aqui com em aberto, tá? Então, já vou aproveitar e já falar dessas últimas duas colunas aqui. O status e o cheque, eles são automáticos. É mais algo visual para você ter uma noção de como está a parte aqui desse recebimento, dessa venda. Então, se você tem um lançamento e você tem uma data de vencimento pré-cadastrada aqui e você ainda não recebeu, está em branco, o status automaticamente vai estar em aberto. E esse cheque, ele vai fazer um cheque relacionado à data. Então, nesse caso aqui, hoje, esse vídeo eu estou fazendo no mês 7 de 2023. Esse lançamento aqui de data de vencimento é do mês 2. Então, automaticamente a planilha já sabe que esse lançamento está vencido. Se eu colocar aqui que a data do vencimento é dia 20/7, ele vai falar que esse recebimento está previsto em até 16 dias, que é a data de hoje menos a data do vencimento, tá? Se eu colocar aqui a data que eu recebi, o status muda para recebido e o cheque fala que está sem pendência, ou seja, você já recebeu o valor dessa venda. Então, você tem que preencher essas duas informações aqui, automaticamente o status e o cheque se trabalham, tá? Então, é importantíssimo essas duas datas. Se por um acaso você colocou que o vencimento é dia 20/7 e você recebeu dia 20/8, por exemplo, lá nos relatórios, quando você for filtrar a parte financeira disso aí, quando o fluxo de caixa, enfim, ele vai estar olhando essa data do mês 8 e não do mês 7. Então, fluxo de caixa, como o nome já disse, é onde o dinheiro movimentou. Então, automaticamente ele vai estar entendendo que esses R$220 se movimentou, entrou no mês 8 e não no mês 7. Então, é importantíssimo colocar essa data.
e muito menos essa data aqui, tá? Então, aqui nesse exemplo está no mês 2 ainda, então, mas os relatórios e a parte financeira vai estar olhando sempre essas duas. Se aqui tiver vazio, lá nas previsões de caixa de recebimento, ele vai considerar que esse valor está previsto para entrar no mês 7. E depois, quando você efetiva aqui, ele automaticamente considera a data do recebimento. Beleza? Então aqui você vai lançando um embaixo do outro, conforme as emendas vão se realizando, vai digitando um embaixo do outro. Aqui também você tem a opção de filtrar, né, alguma informação, caso você queira, mas essa é a parte de lançamentos de contas a receber e receitas, né? Em contas a pagar, é a mesma estrutura visual, praticamente as mesmas informações, data do documento, o tipo do documento, tá? O número dele, como a gente está trabalhando com contas a pagar, então a gente colocou aqui um número do documento para você ter um controle diferente. O módulo de conta, mesma coisa, ó. Nesse caso aqui, ele está relacionado ao cadastro lá de módulo de contas, aquelas 3 opções fixas que a gente deixou, tá? E aqui do lado, obviamente, daí a correlação da conta vinculado ao módulo de conta. Então, se eu coloco variável aqui, ele vai trazer essas opções aqui, tá? Custo fixo, ele vai trazer as opções que estão cadastradas dentro de custo fixo lá. Com o pessoal, mesma coisa, ele vai trazer as opções aqui. Aqui você tem como colocar uma descrição dessa despesa, dessa conta a pagar, né? O nome do motoboy aqui, por exemplo, ou alguma informação da conta de luz, enfim, é opcional. O fornecedor, também a gente tem o cadastro lá, então, nesse caso, se você não quiser preencher, não é obrigatório, tá? É só para você ter um controle diferente. O valor, então nesse caso aqui é o valor final, o valor total. A diferença aqui, como a gente está trabalhando com vendas, aqui você colocou a quantidade, o valor unitário para trazer o valor total. Nesse caso aqui, como não é venda em si, isso é uma conta que você tem para pagar, uma despesa, então você coloca o valor final, tá? Valor. Data do vencimento, data do pagamento, status e cheque, é a mesma ideia que eu expliquei aqui no contas a receber. Então, é a mesma função, a mesma ideia nos relatórios. O status é a mesma lógica e o cheque também. Então, aqui você também vai preenchendo aqui um embaixo do outro. Parte de lançamento, importantíssimo. Então, essas são as duas opções aqui para você estar alimentando a planilha, essa ferramenta aqui na parte de lançamentos.